Você sente o peso? Aquele aperto no peito que não se explica com palavras humanas, aquela sensação de que há forças invisíveis conspirando contra você, tentando arrancar de suas mãos tudo o que Deus prometeu. Não ignore o que está acontecendo agora mesmo enquanto você lê estas palavras, porque não é coincidência você estar aqui neste exato momento. O Espírito Santo preparou este encontro divino entre você e a verdade que vai libertar sua vida hoje. E se você tentar sair agora, vai perder a chave que abre as portas que o inimigo trancou contra você. Há uma guerra acontecendo neste instante no mundo espiritual. E o que você não sabe é que você é o alvo principal dessa batalha, porque o diabo conhece o tamanho do seu propósito e está aterrorizado com o que Deus vai fazer através de você quando você finalmente entender quem luta ao seu lado. São Miguel Arcanjo não é apenas um anjo qualquer, meu irmão, minha irmã. Ele é o príncipe dos exércitos celestiais, aquele que foi escolhido pelo próprio Deus para ser o comandante da guerra contra as trevas. E neste momento, ele está sendo enviado especificamente para a sua situação, para a sua família, para aquela área da sua vida onde você tem travado uma batalha que parece não ter fim. E antes de continuar, eu preciso te pedir algo urgente. Se o Espírito Santo tocou seu coração agora, não saia sem deixar seu like neste vídeo, porque cada curtida faz esta mensagem de libertação alcançar milhares de pessoas que estão sendo oprimidas pelo inimigo neste exato momento. E você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar esta palavra profética até alguém que está prestes a desistir. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho, porque Deus tem uma mensagem específica para você todos os dias. E se você perder uma única palavra que o Espírito Santo quer te falar, você pode perder uma chave essencial para a sua vitória. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: eu recebo esta palavra, para que sua fé seja ativada, e declara publicamente que você não vai mais aceitar derrota. E não seja egoísta com o que Deus está fazendo em você agora. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está travando batalhas espirituais, porque você pode ser o anjo que Deus vai usar para libertar alguém da sua família, do seu trabalho, da sua igreja. Agora sim, vamos continuar, porque o que vem a seguir vai revolucionar completamente sua forma de enfrentar as batalhas espirituais. Eu preciso que você pare por um instante e olhe para trás, para tudo o que tem acontecido na sua vida nos últimos tempos. Quantas portas se fecharam inexplicavelmente? Quantas oportunidades escorregaram das suas mãos como areia, mesmo quando você fez tudo certo? Quantas noites você perdeu o sono se perguntando por quê? Se Deus te prometeu vitória, você está vivendo em um ciclo de derrota atrás de derrota? A resposta está em Daniel capítulo 10, onde o profeta orou e a resposta foi enviada imediatamente do céu. Mas um príncipe demoníaco da Pérsia bloqueou a bênção por 21 dias, até que Miguel, o arcanjo, foi enviado para quebrar aquela resistência espiritual. Você percebe o que isso significa para a sua vida? Significa que suas orações não foram ignoradas, suas lágrimas não foram desperdiçadas, seu jejum não foi em vão, mas há principados e potestades tentando impedir que a resposta de Deus chegue até você. E é exatamente por isso que você precisa entender o papel de São Miguel Arcanjo na sua batalha pessoal, porque ele é o guerreiro que Deus envia quando a resistência espiritual é tão forte que só uma intervenção angelical de alto nível pode romper as correntes. Talvez você esteja se sentindo como se estivesse sozinho nessa guerra, como se Deus tivesse te esquecido no campo de batalha, enquanto outros ao seu redor prosperam e vencem. Mas espere, há algo que você precisa saber e que vai mudar completamente a forma como você enxerga sua situação agora. O livro de Apocalipse, capítulo 12, nos revela uma cena celestial
que aconteceu antes da fundação do mundo e que continua acontecendo agora. Miguel e seus anjos guerreando contra o dragão, que é o diabo, e seus anjos caídos. Essa batalha não terminou, ela continua. E você está no centro dela porque você foi marcado com o sangue de Jesus. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi escolhido para ser luz em meio às trevas. E o inferno inteiro está em pânico tentando apagar essa luz antes que você entenda o poder que carrega dentro de você. Quando o texto sagrado diz que Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, não está falando apenas de uma guerra antiga, está revelando uma realidade espiritual que se manifesta na sua vida hoje, neste momento. Porque cada vez que você declara a palavra de Deus, cada vez que você adora em meio à tempestade, cada vez que você se levanta quando tudo diz para você desistir, Miguel está sendo ativado no mundo espiritual para lutar as batalhas que seus olhos naturais não podem ver. O que vou revelar agora vai chocar você e ao mesmo tempo vai trazer uma explicação para coisas que você vem experimentando e não conseguia compreender. Existem ataques que você tem enfrentado que não têm origem nas suas decisões erradas, não são consequências dos seus pecados passados, não são punição divina, mas são ataques diretos de forças demoníacas que reconheceram o chamado sobre sua vida e estão desesperadas para te destruir antes que você alcance a plenitude do seu propósito. O apóstolo Paulo sabia disso quando escreveu em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Sabe o que isso significa de forma prática na sua vida? Significa que aquela doença que voltou sem explicação médica, aquele relacionamento que se destruiu sem motivo aparente, aquela crise financeira que chegou justo quando você estava começando a prosperar, aquele cansaço inexplicável que te paralisa mesmo quando você descansa, podem ser manifestações de uma guerra espiritual específica contra você. E Deus está te mostrando isso agora porque chegou o momento de você parar de lutar sozinho e começar a entender como acionar os recursos celestiais que o próprio Deus disponibilizou para sua proteção e vitória. Apenas pare, sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora. Você consegue perceber que há algo se movendo no mundo espiritual enquanto você absorve estas verdades? Isso que você está sentindo não é emoção vazia. É o Espírito Santo confirmando em seu espírito que esta mensagem foi enviada diretamente do trono de Deus para você, neste dia, nesta hora, porque o tempo de Deus chegou para o seu livramento. São Miguel não está sendo enviado por acaso. Ele está sendo destacado das legiões celestiais, especificamente para sua situação, porque Deus viu suas lágrimas, ouviu seus clamores, conhece cada detalhe da sua luta e decidiu que hoje é o dia em que a maré vai virar a seu favor. Mas você precisa entender algo crucial. A ativação da intervenção angelical em sua vida não acontece automaticamente só porque você é filho de Deus. Ela é ativada pela sua fé, pela sua declaração, pela sua autoridade espiritual sendo exercida no nome de Jesus Cristo. Deixe-me contar algo que o Espírito Santo me mostrou enquanto eu buscava a face de Deus em oração por pessoas como você, que estão no limite das suas forças, enfrentando batalhas que parecem não ter solução. Eu vi no Espírito uma multidão de crentes sinceros, adoradores verdadeiros, pessoas de oração, mas derrotados na prática porque não conhecem os recursos que Deus colocou à disposição deles.
É como um soldado que vai para a guerra carregando apenas uma faca, enquanto no arsenal do seu exército há tanques, aviões, mísseis e tropas de elite esperando serem acionados. Você tem orado pedindo que Deus faça algo, mas Deus já fez. Ele já providenciou. Ele já destacou recursos celestiais. Ele já comissionou anjos guerreiros, mas está esperando que você entre em alinhamento com o que já foi estabelecido nos céus. Em Salmos 91, está escrito que ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você percebe? Não diz que talvez ele dê ordens, ou que ele vai pensar sobre dar ordens. Diz categoricamente que ele dará ordens aos anjos concernentes a você. Mas a manifestação prática disso na sua vida depende de você habitar no esconderijo do Altíssimo e permanecer à sombra do Onipotente. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história no que está sendo revelado aqui, não é mesmo? Você já passou por libertações antes, já teve vitórias no passado, mas essa batalha atual é diferente, é mais intensa, mais persistente, e você chegou a pensar que talvez Deus tenha te abandonado nessa. Mas o que você não sabia é que Deus permite batalhas mais intensas quando está preparando você para unções mais altas, para propósitos mais poderosos, para territórios mais amplos. Josué não enfrentou os gigantes de Canaã enquanto estava vagando no deserto. Ele os enfrentou quando estava prestes a possuir a terra prometida. Davi não lutou contra Golias quando era um menino desconhecido cuidando de ovelhas, mas quando estava prestes a ser revelado como o futuro rei de Israel. A intensidade da sua batalha atual é proporcional ao tamanho da bênção que está vindo, e o inimigo está fazendo de tudo para você desistir agora. Justamente agora, porque ele sabe que se você atravessar essa linha, se você sobreviver a esse ataque, se você permanecer de pé, quando tudo ao seu redor desmorona, você entrará em um nível de autoridade espiritual e prosperidade em todas as áreas que vai abalar as estruturas do inferno e libertar gerações inteiras através da sua vitória. O que acontece a seguir vai surpreender você e vai te dar esperança renovada quando você entender como funciona a dinâmica entre suas orações e a ação dos anjos de Deus. No livro de Atos, capítulo 12, Pedro estava preso, condenado à morte. A igreja orava intensamente e, de repente, um anjo do Senhor apareceu. As correntes caíram. As portas se abriram sobrenaturalmente e Pedro foi liberto. Mas preste atenção no detalhe crucial. A igreja estava orando. As correntes não caíram porque Pedro era especial. Caíram porque havia um clamor coletivo e persistente subindo até o trono de Deus. E esse clamor ativou a intervenção angelical. Da mesma forma, suas orações não estão caindo no vazio. Elas estão sendo ouvidas, registradas e estão acionando movimento no mundo espiritual. Cada lágrima que você derramou no secreto está armazenada nos odres de Deus. Cada oração madrugada que você fez em desespero foi registrada no livro memorial do céu. Cada vez que você adorou quando não tinha motivos humanos para adorar, você estava movendo anjos em sua direção. E hoje, neste momento profético, São Miguel está recebendo ordens do próprio Deus para se posicionar na sua situação e guerrear até que você veja a manifestação da vitória que já foi decretada nos céus. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? Porque o que você precisa compreender é que Deus não está tentando te ensinar uma lição através do sofrimento prolongado. Ele não está te testando para ver até onde você aguenta. Ele está esperando que você se posicione espiritualmente de forma correta para que ele possa agir com todo o seu poder. Há uma diferença entre batalha e derrota, entre processo e estagnação, entre provação e opressão demoníaca.
Deus permite provações para fortalecer sua fé, mas Ele não é autor de opressão, de doenças destruidoras, de miséria financeira que impede você de cumprir seu propósito. Quando Jesus andou pela terra, Ele curou todos que estavam oprimidos pelo diabo. Ele libertou cativos, expulsou demônios, quebrou maldições e disse que as obras que Ele fazia, nós também faríamos, e até maiores obras faríamos, porque Ele ia para o Pai e enviaria o Espírito Santo. Então por que você está aceitando situações em sua vida que Jesus claramente veio destruir? Por que você está convivendo com coisas que o próprio Cristo confrontou e expulsou durante seu ministério terreno? Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras. Uma indignação santa está nascendo no seu espírito, uma recusa em continuar aceitando o que não vem de Deus. E isso é exatamente o que precisa acontecer para que a liberação angelical seja manifestada em sua vida. São Miguel guerreia ao lado daqueles que decidem se levantar, não daqueles que se conformam com a derrota. Ele luta por quem luta. Ele defende quem decide tomar posse das promessas. Ele quebra resistências espirituais para aqueles que se recusam a retroceder, mesmo quando tudo grita para desistir. Em Judas, versículo 9, vemos que quando o arcanjo Miguel disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele não usou linguagem arrogante, mas disse: "O Senhor te repreenda." Isso nos ensina algo poderosíssimo sobre a autoridade espiritual. Não somos nós que derrotamos o diabo com nossa própria força ou inteligência, mas invocamos o nome e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E é essa autoridade que ativa a ação dos anjos e destrói as obras das trevas. Você tem tentado lutar com suas próprias forças? Você tem buscado soluções humanas para problemas espirituais? Chegou a hora de você parar de lutar sozinho e começar a guerrear da forma que Deus estabeleceu, declarando a palavra, invocando o nome de Jesus, exercendo a autoridade que foi delegada a você quando você se tornou filho de Deus. Nunca contei isso antes, mas há alguns anos atrás eu passei por uma situação onde parecia que tudo estava sendo atacado simultaneamente. Saúde, finanças, relacionamentos, ministério, tudo ao mesmo tempo. Foi quando o Espírito Santo me revelou que não eram coincidências. Era um ataque coordenado do inferno, porque Deus estava prestes a me lançar em um novo nível de unção e impacto. E foi exatamente naquele momento de maior pressão que eu aprendi a clamar pela intervenção angelical. Não de forma religiosa ou supersticiosa, mas de forma bíblica, fundamentada na palavra, invocando o nome de Jesus e declarando as promessas de proteção e vitória que estão nas Escrituras. E quando eu fiz isso com fé genuína, não apenas com palavras vazias, mas com convicção profunda no meu espírito, as coisas começaram a mudar de forma sobrenatural. Portas que estavam trancadas se abriram, pessoas que eram inimigas se tornaram aliadas, doenças que os médicos não conseguiam explicar simplesmente desapareceram, provisões vieram de lugares impossíveis. E eu sei no meu espírito que o mesmo Deus que fez isso por mim quer fazer por você, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas espere, tem algo ainda mais profundo que você precisa entender antes de eu te conduzir em uma oração poderosa que vai mudar tudo. O nome Miguel significa quem é como Deus. E não é por acaso que ele carrega esse nome. Toda vez que você está enfrentando uma situação onde o inimigo está tentando se fazer maior que Deus na sua vida, onde as circunstâncias parecem mais reais que as promessas, onde o medo grita mais alto que a fé, você precisa fazer a pergunta que o próprio nome de Miguel representa. Quem é como Deus? Quem tem o poder que Deus tem? Quem pode mudar o que Deus muda? Quem pode curar como Deus cura? Quem pode abrir portas como Deus abre? A resposta
é ninguém. Não há ninguém como o nosso Deus. E quando você se posiciona nessa verdade, quando você declara isso em voz alta, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário, você está fazendo a mesma declaração de fé que ativa os anjos guerreiros de Deus, especialmente Miguel, para intervirem em sua situação. Porque veja bem, filho, filha do Deus Altíssimo, o que Deus está esperando de você não é perfeição moral, não é que você esteja livre de erros, mas que você tenha fé, que você creia em promessas dele mesmo quando suas emoções dizem que é impossível, que você se levante em autoridade espiritual mesmo quando seu corpo quer desistir. Este é seu momento kairos, o tempo específico de Deus, onde uma janela celestial se abre sobre sua vida. E se você não aproveitar esta oportunidade, se você sair daqui sem responder ao chamado do Espírito, você pode perder o timing divino e continuar por mais tempo em uma batalha que poderia terminar hoje. Deus está tocando seu coração agora. Você sabe disso, você sente isso, e Ele está dizendo: filho, filha, eu preparei este momento, eu trouxe você até aqui, eu abri seus olhos para estas verdades. Agora, dê o próximo passo de fé e clame pela intervenção que eu já ordenei nos céus, mas que precisa ser liberada na terra através da sua autoridade espiritual. Em Mateus capítulo 16, Jesus disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso não foi dito apenas para Pedro, isso é para todo crente que entende sua posição em Cristo. Você tem autoridade para ligar e desligar, para abrir e fechar, para declarar e decretar. E quando você usa essa autoridade de acordo com a vontade de Deus, revelada na palavra, o céu se move, os anjos são destacados, as potestades das trevas são quebradas. Acalme seu coração, respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar de uma forma que você nunca experimentou antes. Vamos orar juntos agora. E eu quero que você repita essa oração em voz alta, com toda a fé que existe dentro de você, porque essa não é uma oração comum, é uma oração de ativação espiritual, de quebra de correntes, de liberação angelical. Diga comigo agora: Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante do teu trono de graça neste momento, reconhecendo que sozinho eu não posso vencer as batalhas que tenho enfrentado, mas em ti eu sou mais que vencedor. Eu clamo pelo sangue que foi derramado no Calvário, sangue que tem poder para me purificar de todo pecado e quebrar toda a maldição que o inimigo lançou contra a minha vida. Eu renuncio e cancelo todo acordo consciente ou inconsciente que eu ou meus antepassados fizemos com as trevas. Eu quebro toda palavra negativa, toda sentença, todo decreto satânico lançado contra mim, contra minha família, contra meu propósito. Senhor, tu prometeste em Salmos 91 que darias ordem aos teus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos. E eu reclamo essa promessa agora. Eu peço que envies São Miguel Arcanjo e os exércitos celestiais para guerrearem em meu favor, para destruírem as obras das trevas, para removerem todo obstáculo espiritual que tem impedido a manifestação das tuas promessas na minha vida. Que toda resistência seja quebrada agora, que toda porta fechada seja aberta, que toda fortaleza demoníaca seja destruída. Eu tomo posse da minha herança em Cristo Jesus. Eu decreto que tudo o que foi roubado será restituído, multiplicado, que tudo o que foi quebrado será restaurado, que tudo o que morreu será ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém. Você sente a presença de Deus agora? Algo aconteceu no mundo espiritual enquanto você fez essa oração com fé. Algo que seus olhos naturais não podem ver, mas que seu espírito reconhece.
correntes foram quebradas, demônios foram enviados para o abismo, anjos foram destacados, portas foram abertas. Não foi apenas uma oração emocional, foi uma declaração legal no tribunal celestial, foi um exercício de autoridade espiritual que tem consequências reais no mundo invisível. E agora você precisa manter essa postura de fé. Você precisa se lembrar diariamente de quem você é em Cristo. Você precisa declarar as promessas de Deus sobre sua vida, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram completamente, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que foi estabelecido no Espírito agora vai se manifestar no natural. Mas você precisa permanecer firme, você precisa resistir ao diabo para que ele fuja de você. Você precisa se revestir de toda a armadura de Deus diariamente. Talvez você esteja se perguntando agora, mas como eu mantenho essa vitória? Como eu garanto que o inimigo não vai voltar a me atacar? A resposta está em permanecer na presença de Deus, em cultivar uma vida de oração constante, em estudar e declarar a palavra diariamente, em se cercar de pessoas de fé, em participar ativamente de uma comunidade de crentes que vão fortalecer sua fé quando ela enfraquecer. O diabo é persistente, ele não desiste facilmente quando perde território, então você precisa ser ainda mais persistente na sua busca por Deus, na sua adoração, na sua obediência. Em Tiago, capítulo 4, verso 7 está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você percebe a ordem? Primeiro, sujeição a Deus, depois resistência ao diabo. Muita gente tenta resistir ao diabo sem estar sujeitada a Deus, e por isso não conseguem vitória permanente. Quando você vive em submissão total a Deus, quando você faz da vontade dele a sua vontade, quando você busca primeiro o reino e a sua justiça, você está em uma posição de autoridade espiritual onde o diabo não tem como te derrotar, porque não é você lutando, é Cristo em você guerreando, e Cristo nunca perdeu uma batalha. O que vou falar agora é a chave para tudo que você tem buscado entender sobre vitória espiritual. Você não foi chamado para uma vida de derrota disfarçada de humildade. Você foi chamado para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 17, diz que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Reinar significa ter domínio, ter autoridade, ter controle sobre as circunstâncias ao invés de ser controlado por elas. Significa que você não é vítima do destino. Você é filho do Deus Altíssimo, com autoridade delegada para subjugar o inimigo. Mas essa autoridade precisa ser exercida. Ela não funciona automaticamente. Você precisa abrir a boca e declarar. Você precisa se posicionar espiritualmente. Você precisa batalhar a boa batalha da fé. São Miguel não luta por quem está passivo. Ele luta por quem está ativo na guerra espiritual. Por quem entendeu que ser cristão não é ser passivo, esperando que Deus faça tudo enquanto você assiste, mas é ser um guerreiro ativo no reino de Deus, tomando território, libertando cativos, destruindo obras das trevas. Há uma revelação que o Espírito Santo quer te dar agora, que vai revolucionar completamente sua forma de enfrentar os desafios da vida. No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 11, falando sobre aqueles que venceram o diabo, está escrito: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram a própria vida. Você vê os três elementos da vitória? Primeiro, o sangue de Jesus é o fundamento, é o que dá validade legal à nossa autoridade. Segundo, a palavra do testemunho. É você declarando, proclamando, testemunhando o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Terceiro,
Não amaram a própria vida até a morte. É a disposição total, a rendição completa, o abandono de si mesmo em favor do propósito de Deus. Quando esses três elementos estão presentes na sua vida, você se torna invencível espiritualmente, porque o próprio Cristo em você está guerreando e não há força nas trevas que possa resistir ao poder de Cristo manifestado através de um Filho de Deus que entendeu sua autoridade e decidiu usá-la sem medo e sem retroceder. O tempo está se esgotando para você continuar vivendo abaixo do nível que Deus estabeleceu para a sua vida, e eu não estou falando apenas de prosperidade material, embora isso também faça parte das bênçãos de Deus. Mas estou falando de você viver na plenitude do propósito divino, na manifestação completa dos dons e talentos que Deus colocou dentro de você, no cumprimento da missão específica que Ele designou para a sua vida. Cada dia que passa vivendo em derrota, em medo, em limitação autoimposta, é um dia desperdiçado do destino glorioso que Deus preparou para você desde antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 2, verso 10, está escrito que somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Você é obra-prima divina, não lixo, não descarte, não erro, não acidente. Você foi criado com propósito específico, com design intencional, com destino predeterminado. E o inferno inteiro está em pânico, porque sabe que se você descobrir quem você realmente é e o que você pode fazer quando está conectado com Deus, você vai virar o jogo em territórios inteiros, você vai libertar famílias completas, você vai impactar gerações. Este é seu momento de virada, o ponto de inflexão da sua história, onde você decide entre continuar como está ou avançar para o que Deus tem reservado. Josué teve esse momento diante do Jordão. Davi teve esse momento diante de Golias. Esther teve esse momento quando decidiu ir até o rei, mesmo podendo morrer. E agora você está tendo o seu momento. A pergunta é: você vai dar o passo de fé ou vai retroceder? Você vai crer nas promessas ou vai se render às circunstâncias? Você vai invocar a ajuda celestial que está disponível ou vai continuar tentando lutar sozinho? Deus está do seu lado. Os anjos estão prontos para serem enviados. Miguel está aguardando ordens para se posicionar na sua situação. Mas tudo depende da sua resposta, da sua fé, da sua decisão de parar de aceitar derrota e começar a tomar posse da vitória que Jesus já conquistou por você no Calvário. A cruz não foi apenas para perdão de pecados, foi para a destruição completa das obras do diabo, foi para desarmar principados e potestades, foi para te dar autoridade sobre toda a força do inimigo. Apenas pare, respire, deixe o Espírito falar. Você está ouvindo a voz de Deus no seu interior. Ele está dizendo: filho, filha, eu não te trouxe até aqui para te abandonar. Eu não permiti essa provação para te destruir. Eu permiti para te fortalecer, para te preparar, para te revelar dimensões do meu poder que você não conhecia. Deus nunca desperdiça uma dor. Ele nunca permite um sofrimento sem propósito. Ele está tecendo algo glorioso através de tudo o que você tem passado. E quando você olhar para trás em alguns meses ou anos, você vai testemunhar que foi exatamente naquele momento de maior escuridão que a luz de Deus brilhou mais intensamente na sua vida. Porque é na escuridão que as estrelas brilham. É no deserto que Deus forma campeões. É na fornalha que o ouro é purificado. E você está sendo preparado para um nível de glória que requer que você passe por processos que outros não passaram. Porque a unção que você vai carregar é desproporcional. O impacto que você vai gerar é sobrenatural. O território que você vai conquistar é vasto demais. Deixe-me te contar algo que vai te dar uma perspectiva completamente nova sobre o que você está vivendo.
Quando Israel estava prestes a entrar na terra prometida, Deus não removeu os gigantes antes deles entrarem. Ele disse que os expulsaria pouco a pouco para que a terra não se tornasse desolada. Sabe o que isso significa? Significa que Deus mantém alguns inimigos no seu caminho, não porque Ele não pode removê-los instantaneamente, mas porque a remoção gradual serve a um propósito maior: te manter dependente dele, te manter afiado espiritualmente, te manter em modo de guerra constante, porque um soldado que não guerreia se torna fraco e acomodado. Então, essa batalha que você está enfrentando agora pode não terminar instantaneamente, mas ela vai terminar progressivamente conforme você avança em fé, conforme você toma território, conforme você declara vitória sobre cada área da sua vida. E Miguel está lutando essas batalhas com você, removendo resistências, quebrando fortalezas, abrindo caminhos. Mas você precisa continuar avançando. Você não pode acampar perto da promessa. Você precisa entrar e possuir. Algo poderoso está acontecendo no mundo espiritual agora. E eu não estou falando metaforicamente. Estou falando de uma realidade espiritual que está se manifestando enquanto você permanece conectado com esta mensagem. Há anjos se movendo em sua direção neste momento. Há demônios sendo expulsos de territórios que eles ocupavam na sua vida. Há portas sendo abertas no mundo natural, como consequência do que está acontecendo no mundo espiritual. E você vai ver os sinais disso nos próximos dias. Você vai experimentar mudanças que não consegue explicar naturalmente. Você vai testemunhar intervenções divinas que vão confirmar tudo o que está sendo dito aqui. Mas é crucial que você não duvide, que você não volte atrás na sua fé, que você mantenha suas declarações alinhadas com a palavra de Deus, mesmo quando o inimigo tentar te fazer questionar se algo realmente aconteceu. Porque o diabo é mentiroso desde o princípio. Ele vai tentar roubar a revelação que você recebeu hoje. Ele vai tentar fazer você duvidar da experiência que você está tendo agora. Mas você precisa ser firme, precisa se lembrar de que Deus não é homem para mentir, e se Ele prometeu, Ele cumprirá. O livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Você entende o que isso significa? Significa que os anjos não são apenas decoração celestial. Eles têm uma função específica relacionada a você. Eles são enviados para servir você, para ministrar em seu favor, para executar as ordens de Deus concernentes à sua vida. Mas muitos crentes vivem completamente ignorantes dessa realidade. Vivem como se estivessem sozinhos na batalha, como se tivessem que vencer por suas próprias forças, e por isso vivem derrotados constantemente. Quando você entende que há exércitos angelicais à disposição para serem enviados em seu auxílio, quando você aprende a invocar a intervenção deles de forma bíblica, quando você declara as promessas de proteção e vitória que estão na palavra, você ativa uma dimensão espiritual que muda completamente o jogo. E não é misticismo, não é superstição, não é doutrina estranha, é puro cristianismo bíblico. É o que está escrito na palavra, é o que Jesus mesmo ensinou quando disse que ele poderia pedir ao Pai e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para socorrê-lo. Você pode tentar ignorar o que está sendo revelado aqui. Você pode fechar esta mensagem e voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido. Mas Deus não vai desistir de você. Ele vai continuar te chamando, te perseguindo com seu amor, criando circunstâncias para te lembrar do que foi falado aqui, porque Ele te ama demais para te deixar viver abaixo do padrão que Ele estabeleceu para você. Mas quanto tempo você vai desperdiçar resistindo ao chamado? Quanto tempo você vai perder vivendo na defensiva quando Deus te chamou para viver na ofensiva?
Quanto tempo você vai continuar apenas sobrevivendo quando Deus te criou para prosperar? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse que ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Não uma vida miserável, não uma vida de derrota, não uma vida de constante luta sem vitória, mas vida abundante, transbordante, vitoriosa, impactante. Coloque a mão no coração agora e sinta as batidas. Esse coração que bate dentro de você foi criado para pulsar no ritmo do céu, para sintonizar com a frequência divina, para vibrar com o propósito eterno que Deus designou para a sua vida desde antes de você nascer. Mas as batalhas, as decepções, as traições, as perdas, as doenças, as crises, tudo isso foi tentando desincronizar seu coração do coração de Deus, foi tentando fazer você desistir do propósito, foi tentando roubar sua identidade em Cristo. Mas chegou a hora de você recalibrar, de você realinhar, de você voltar a bater no ritmo correto. E para isso, você precisa se render completamente. Você precisa entregar tudo a Deus. Você precisa fazer uma oração de consagração total, onde você diz: Senhor, não mais eu, mas Tu em mim. Não mais minha vontade, mas Tua vontade. Não mais meus planos, mas Teus planos. Não mais minha força, mas Teu poder operando através de mim. Vamos fazer isso juntos agora? Vamos fechar esse pacto com Deus neste momento profético? Fale com Deus agora, com toda a fé que você tem. Repita essas palavras como se sua vida dependesse disso, porque na verdade depende. Diga: Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento com meu coração completamente aberto, com minha alma nua diante da Tua presença, sem máscaras, sem fingimentos, apenas sendo real e transparente. Eu confesso que tenho tentado viver na minha própria força e por isso tenho falhado tantas vezes. Eu confesso que tenho lutado batalhas que não eram minhas para lutar e ignorado batalhas que só podiam ser vencidas no Espírito. Mas hoje eu faço uma escolha definitiva. Eu escolho me render completamente a Ti. Eu entrego meus sonhos, meus planos, meus relacionamentos, minha carreira, minhas finanças, minha saúde, absolutamente tudo nas Tuas mãos. Senhor, eu peço que envies São Miguel Arcanjo e todos os exércitos celestiais necessários para guerrearem em meu favor contra todo principado e potestade que tem se levantado contra mim. Quebra toda resistência espiritual que tem bloqueado as promessas que Tu fizeste sobre minha vida. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Remove pessoas e situações que não fazem parte do Teu propósito para mim. Traze pessoas e oportunidades divinas que vão me catapultar para o próximo nível. Senhor, eu declaro que a partir de hoje, tudo está mudando na minha vida. Decreto o fim de ciclos de derrota e o início de temporadas de vitória contínua. Decreto prosperidade em todas as áreas, saúde plena, relacionamentos restaurados, família abençoada, propósito cumprido. Eu tomo posse da minha herança espiritual em Cristo Jesus. Eu me levanto da posição de vítima e assumo a posição de vencedor que Tu me deste. Eu não vou mais aceitar migalhas quando Tu prometeste banquete. Eu não vou mais viver em derrota quando Tu pagaste o preço completo pela minha vitória. Obrigado, porque enquanto eu oro, os anjos estão sendo enviados, as batalhas estão sendo vencidas, as bênçãos estão sendo liberadas. Obrigado, porque Tu és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu oro e decreto. Amém e amém. Você não será mais o mesmo depois desta oração. Algo foi selado no mundo espiritual. Algo foi ativado na sua vida e nos próximos dias você vai começar a ver os frutos disso se manifestando. Mas agora vem a parte que muita gente negligencia e por isso perde a vitória que conquistou. Você precisa vigiar, você precisa se manter conectado com Deus, você precisa continuar declarando a palavra,
você precisa resistir ao diabo quando ele tentar te fazer duvidar. Em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo não desiste facilmente. Ele vai voltar para tentar roubar o que você recebeu hoje. Mas se você permanecer firme na fé, ele terá que fugir, porque não conseguirá resistir à autoridade de Cristo operando através de você. Vigie suas palavras, porque morte e vida estão no poder da língua. Vigie seus pensamentos, porque como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Vigie seus relacionamentos, porque más companhias corrompem bons costumes. Vigie sua vida espiritual, porque o que você não cuida, você perde. O que você viveu aqui hoje não foi apenas uma experiência emocional, foi um encontro genuíno com a verdade de Deus. Foi uma revelação divina sobre recursos celestiais disponíveis para você. Foi uma ativação espiritual que vai reverberar através da sua vida e da vida daqueles ao seu redor. E sabe o que mais? Você não percebe, mas sua vida já começou a mudar no exato momento em que você abriu seu coração para receber esta palavra. Há um movimento acontecendo no invisível, que logo, muito logo, vai se tornar visível aos seus olhos naturais. Você vai olhar para trás daqui a algumas semanas e vai dizer: foi naquele dia, foi naquele momento em que tudo mudou. Porque Deus marca momentos, Ele estabelece marcos na nossa história. Ele coloca bandeiras que dizem: a partir daqui, nova temporada, novo ciclo, novo nível. E hoje é esse dia para você, meu irmão, minha irmã. Hoje é o dia que o Senhor fez. E você vai se alegrar e se regozijar nele, porque você vai ver a salvação do Senhor se manifestando em cada área da sua vida que tem sido atacada. Você precisa entender algo fundamental sobre a natureza da guerra espiritual. Ela não é travada apenas quando você está orando ou jejuando. Ela acontece a todo momento, em cada decisão que você toma, em cada palavra que você fala, em cada pensamento que você alimenta. Por isso Paulo nos exorta em Efésios capítulo 6 a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja que ele não disse se o dia mau vier, mas disse no dia mau, porque os dias maus virão, as provações são inevitáveis, mas você não precisa ser derrotado por elas. Quando você está revestido da armadura completa de Deus, quando você tem o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você se torna uma fortaleza impenetrável para o inimigo. Ele pode cercar você, pode rugir ao seu redor, pode tentar te intimidar, mas não pode te penetrar, não pode te destruir, não pode te derrotar, porque você está protegido pelo próprio Deus, guardado por legiões angelicais, coberto pelo sangue de Jesus. E o mais poderoso nisso tudo é que São Miguel não apenas guerreia quando você está sendo atacado, ele também prepara o terreno para suas vitórias futuras. Ele vai adiante de você, como fez com os filhos de Israel no deserto, removendo obstáculos, abrindo caminhos onde não há caminho, preparando pessoas que vão te ajudar, fechando portas que te levariam para o lugar errado, abrindo portas que te conduzirão ao seu destino. Porque Deus não opera apenas no presente, Ele já está trabalhando no seu futuro. Ele já vê onde você vai estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e está alinhando tudo para que você chegue lá. Suas orações de hoje estão construindo sua realidade de amanhã. Suas declarações de fé agora estão moldando suas circunstâncias futuras. Sua adoração em meio à tempestade está garantindo seu testemunho de vitória. Nada do que você está fazendo agora é desperdiçado. Nada do que você está semeando em fé vai voltar vazio. Tudo,
absolutamente tudo, vai gerar frutos abundantes na estação certa. Há um versículo em Isaías, capítulo 41, que eu quero que você grave no seu coração agora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você percebe a promessa tripla aqui? Deus não apenas diz que está com você, Ele diz que vai te fortalecer quando você estiver fraco, vai te ajudar quando você não souber o que fazer e vai te sustentar quando você sentir que vai cair. E essa destra fiel é a mesma que criou os céus e a terra, a mesma que abriu o mar vermelho, a mesma que fez o sol parar no tempo de Josué, a mesma que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Essa é a mão que está te segurando agora. Essa é a força que está te sustentando neste momento. Então, como você pode temer? Como você pode duvidar? Como você pode se sentir derrotado quando o próprio Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está do seu lado, prometendo não apenas estar com você, mas fortalecer você, ajudar você e sustentar você? São Miguel Arcanjo foi comissionado para lutar por você. Isso não é figura de linguagem, é realidade espiritual. Os anjos estão mobilizados, o céu está atento à sua situação. Deus está operando nos bastidores da sua vida, preparando coisas que você nem imagina. Mas você precisa fazer sua parte. Permaneça em fé, mantenha-se em oração, declare as promessas de Deus, resista ao inimigo, avance em obediência. Cada passo de obediência que você dá ativa mais provisão celestial. Cada declaração de fé que você faz move mais anjos em sua direção. Cada vez que você adora em meio à tempestade, você está guerreando no espírito de uma forma que desarma as forças das trevas. Esta mensagem chegou até você, porque Deus te vê, Ele conhece sua dor, Ele ouviu suas orações, Ele contou suas lágrimas e decidiu que chegou a hora de intervir de forma poderosa na sua vida. Não foi coincidência, foi providência divina. Não foi acaso, foi destino. Não foi sorte, foi graça. E agora você tem uma escolha a fazer. Você vai receber o que foi ministrado aqui e agir em fé, ou vai deixar passar e continuar como está? O Espírito Santo está te constrangendo agora. Você sente isso? Você sabe que precisa responder. Você sabe que esse é um momento divisor de águas na sua história. Responda sim a Deus, diga sim ao propósito, diga sim à vitória, diga sim à vida abundante que Jesus conquistou para você. Pare agora e faça uma reflexão profunda sobre tudo o que você recebeu nestes momentos que passamos juntos. Você chegou aqui carregando um peso que parecia insuportável, lutando contra batalhas que você não entendia, enfrentando ataques que não conseguia explicar, mas agora algo mudou dentro de você. Não mudou? Você não é mais a mesma pessoa que começou a ler esta mensagem, porque algo foi ativado no seu espírito, uma luz foi acesa na sua alma, uma compreensão foi revelada na sua mente. Você descobriu que não está sozinho nessa guerra, que há legiões celestiais lutando ao seu lado, que São Miguel Arcanjo foi comissionado especificamente para a sua situação, que o próprio Deus Todo-Poderoso está mobilizando recursos divinos para garantir sua vitória. E essa não é apenas uma informação teológica para você guardar na mente, é uma verdade espiritual para você viver na prática, uma realidade celestial para você experimentar no dia a dia, um poder sobrenatural para você manifestar em cada área da sua vida. Pense em todas as vezes que você pensou em desistir, em todas as noites que você chorou em segredo achando que ninguém via, em todas as orações que você fez se perguntando se Deus realmente estava ouvindo. Agora, você sabe a verdade. Deus viu cada lágrima,
Ouviu cada gemido, registrou cada clamor e estava o tempo todo preparando este momento exato onde ele revelaria para você os recursos celestiais que sempre estiveram disponíveis, mas que você não sabia como acessar. Você percebe o que isso significa para o resto da sua vida? Significa que você nunca mais vai enfrentar uma batalha da mesma forma. Nunca mais vai se sentir impotente diante das circunstâncias. Nunca mais vai aceitar passivamente os ataques do inimigo. Porque agora você conhece a verdade sobre a guerra espiritual, sobre a autoridade que foi delegada a você em Cristo Jesus, sobre os anjos que estão prontos para serem enviados quando você declara a palavra de Deus com fé. Cada manhã que você acordar daqui em diante, você vai acordar com uma consciência diferente, sabendo que você não está indo para mais um dia de derrota, mas para mais um dia de vitória. Não para mais uma batalha perdida, mas para mais um território conquistado. E quando o inimigo tentar te atacar, e ele vai tentar porque ele é persistente e não desiste facilmente, você não vai mais se encolher de medo, não vai mais se paralisar de pânico, não vai mais aceitar a derrota como inevitável. Você vai se levantar em autoridade espiritual, vai declarar o nome de Jesus sobre a situação, vai invocar a intervenção angelical que Deus prometeu nas Escrituras, vai resistir ao diabo com firmeza na fé, sabendo que ele terá que fugir de você porque não consegue resistir ao poder de Cristo, operando através de um Filho de Deus que conhece sua identidade e sua autoridade. Mas eu preciso te alertar sobre algo crucial neste momento. O diabo vai tentar roubar o que você recebeu aqui hoje. Nos próximos dias, nas próximas semanas, ele vai tentar fazer você duvidar se algo realmente aconteceu, se a revelação que você recebeu foi genuína, se a ativação espiritual que você experimentou foi real. Ele vai trazer circunstâncias que parecem contradizer tudo o que foi ministrado aqui, vai usar pessoas ao seu redor para plantar dúvidas na sua mente, vai tentar fazer você voltar para o mesmo padrão de pensamento derrotista que você tinha antes. E é exatamente nesse momento que você precisa se lembrar de tudo o que aprendeu aqui. Precisa voltar e reler esta mensagem quantas vezes for necessário. Precisa declarar em voz alta as verdades que foram reveladas. Precisa se posicionar firmemente na palavra de Deus. Porque a batalha mais importante não é a que você travou até chegar aqui, mas a batalha que você vai travar para manter e multiplicar o que você recebeu aqui. O inimigo sabe que se você realmente internalizar estas verdades, se você realmente começar a viver na plenitude desta revelação, se você realmente ativar consistentemente os recursos celestiais que estão à sua disposição, você vai se tornar uma ameaça tão grande para o reino das trevas que ele vai perder territórios inteiros que ele dominou por gerações na sua família, na sua comunidade, na sua esfera de influência. Então eu te pergunto agora, com toda a sinceridade do meu coração, o que você vai fazer com o que recebeu aqui? Você vai deixar esta mensagem se tornar apenas mais uma palavra bonita que você ouviu, mas não aplicou? Mais uma revelação poderosa que você compreendeu intelectualmente, mas não viveu praticamente? Ou você vai tomar a decisão consciente e deliberada de que a partir de hoje, a partir deste momento, tudo vai ser diferente na sua vida? Porque você vai viver de acordo com a verdade de que você tem um exército celestial lutando ao seu lado, um arcanjo guerreiro quebrando resistências espirituais a seu favor, um Deus todo-poderoso operando nos bastidores da sua vida, preparando vitórias que você nem imagina. A escolha é sua, e essa escolha vai determinar se os próximos meses e anos da sua vida serão uma continuação do ciclo de derrota que você tem vivido ou o início de uma nova era de vitórias sobrenaturais e conquistas impossíveis.
Deus já fez a parte dele. Ele já providenciou tudo o que você precisa. Ele já destacou os anjos. Ele já abriu as portas. Ele já preparou o caminho. Agora é sua vez de responder, de agir, de se levantar, de tomar posse, de declarar, de guerrear, de vencer. E quando você fizer isso, quando você realmente entrar nessa nova dimensão de vida espiritual, você vai olhar para trás e vai se perguntar: como você conseguiu viver tanto tempo sem conhecer estas verdades? Como você sobreviveu tanto tempo tentando lutar sozinho? Como você aguentou tanto tempo carregando pesos que você nunca deveria ter carregado? Mas não gaste tempo lamentando o passado, celebre o presente e prepare-se para o futuro glorioso que Deus tem preparado para você, porque o melhor ainda está por vir. As maiores vitórias ainda não foram conquistadas, os milagres mais impossíveis ainda vão acontecer na sua vida. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua. E o Senhor está esperando a sua resposta.